Eu nasci numa pequena cidade da Paraíba chamada Itabaiana, no dia 26 de fevereiro de 1958. O meu pai tomou posse no banco em 1954, portanto, 4 anos antes da minha chegada. Ele nasceu de uma família muito humilde, lá no interior do Maranhão, uma cidadezinha chamada Colinas. E, como toda família humilde naquela época, uma das aspirações era poder o filho fazer um concurso para o Banco do Brasil, dado que a universidade era restrita às pessoas de mais alta renda, né? Ao ser aprovado no concurso do banco, ele foi designado para trabalhar na Paraíba. Tinha um funcionário na agência que estava transferido para a cidade do Recife. E o gerente de então, o gerente dele, deu uma missão. O desligamento desse funcionário só se daria quando ele transformasse meu pai em um funcionário do banco, né? Capaz, né? Esse funcionário, ele estava tão desesperado para ir morar no Recife, sair do interior da Paraíba para ir morar na capital de Pernambuco, que se apressou e passou o máximo de conhecimento que tinha para o meu pai. Por coincidência, ele se chamava Ayrton Vidal dos Santos. E meu pai prometeu que o primeiro filho homem que tivesse colocaria o nome desse antigo funcionário. A minha história começa assim, essa ligação com o banco vem, portanto, nasce há 60 anos, embora eu tenha só 56 anos, né? Eu nasci em 58, mas 2 anos depois, em 1960, eu estava migrando para a cidade de Patos, no sertão da Paraíba. E ali, naquela cidade, na Paraíba, nós vivemos 8 anos, né? Eu saí de lá em 68, com 10 anos de idade, acompanhando meu pai, que foi nomeado subgerente de uma agência em Alagoas. Era algo também muito comum na época, as famílias migrarem, né? Uma récua de filhos, né? Uma esposa acompanhando um pai que tinha uma trajetória no Banco do Brasil em termos de mudança um pouco parecida com o que acontecia com o Exército brasileiro, né? E lá em Alagoas, nós chegamos em 68, como eu falei, nós fomos morar numa pequena cidade a cerca de 70 quilômetros da capital, Maceió, União dos Palmares, por coincidência, uma cidade histórica, onde floresceu o Zumbi, né, o Quilombo dos Palmares, né? E para ele representava o ápice da trajetória dele dentro do banco até então, né? E virou gerente, era líder de uma região na zona da mata de Alagoas. E assim a vida segue, ele é gerente, até que no final de 69 acontece uma tragédia na carreira dele, um erro. Naquela época, o banco pagava a gratificação semestral num determinado dia e só ia pagar no interior 1 ou 2 dias depois. 68, 69, ele estava de férias na cidade de João Pessoa e alguém comentou com ele que a gratificação já havia sido paga. E por conta daquela notícia, ele emitiu um cheque. Esse cheque, quando chegou na agência, ele estava sem fundos. E naquela época, um gerente do Banco do Brasil emitir um cheque sem fundos era uma coisa, ele perderia a confiança do banco, enfim. O fato é que, por mais que ele explicasse as razões que levaram ele a emitir um cheque, o cheque chegou sem fundos e ele era um administrador e dentro da agência, coincidentemente, havia um inspetor. Abriu um inquérito administrativo, né? Uma falha que tempos depois poderia ser encarada de uma forma mais
branda, acabou levando ele a perder a comissão que ele tinha de gerente. E como a renda dele estava adaptada, né, o que ele ganhava do banco estava compatível com uma família com 9 filhos, e da noite para o dia ele perdia praticamente 3/4 do salário dele. Ali começou uma espiral de endividamento, de uma situação de angústia. Do que eu me recordo na época, é evidente que tanto tempo depois, muita coisa já acaba ficando nebulosa. Ele, em 72, em maio de 72, ele resolveu tirar a vida dele, né? Ele se suicidou dentro de casa. Eu senti falta dele quando eu fui aprovado no concurso do Banco do Brasil, quando eu fui nomeado pela primeira vez gerente do Banco do Brasil, quando eu me tornei diretor do Banco do Brasil pela primeira vez. Em vários momentos eu senti falta, né? Mas, regra geral, filhos pouco escutam o discurso do pai, mas enxergam o que ele faz, né? O exemplo dele arrasta, né? Então, eu acho que comigo aconteceu isso, né? Meu filho tem 37 anos, o mais velho, e ele jura que até hoje eu estou procurando meu pai dentro do banco, né? Diz a minha mãe que eu aprendi a ler com 4 anos de idade, lendo documentos do banco, que papai levava para casa para trabalhar, fichas gráficas que tinham o nome de um cliente ou de outro. Eu lembro muito bem que quando a mamãe costumava chamar a mim e a minha irmã, dia sim, dia não, para levar lanche para papai no banco. E levava um pão com salsicha e verdura, um copo de suco de laranja. E tudo aquele ambiente me fascinava, né? Um ambiente onde eu via pessoas bem vestidas, atendendo pessoas mais humildes, máquinas, o barulho da máquina de datilografia, os carimbos, tudo aquilo, os caixas que trabalhavam dentro de uma espécie de gaiola, tudo aquilo era para mim, na minha cabeça, aquilo era o trabalho do homem. O trabalho da mulher era criar os filhos, como eu via minha mãe, né? E o trabalho do homem era trabalhar no Banco do Brasil, né? Concretamente, a minha história com o banco começa em 74, quando o banco cria o programa de menor estagiário para serviços gerais, né? O banco, quando estabeleceu as regras para o ingresso como menor aprendiz, dizia que ia buscar nas escolas os melhores alunos, aqueles que mais se destacassem, as escolas apontariam o nome, né? E eu nunca fui melhor em nada, né? Eu brinco com isso, eu digo que a minha nota base era 7,5. Então, mas naquela época, eu me recordo como hoje, tinha uma padaria em frente lá em casa, eu pedi à minha mãe que trouxesse um papel pautado e resolvi escrever, foi então o presidente do Banco do Brasil, chamava-se Oswaldo Colim, isso em 73. Quando eu soube que esse programa ia surgir, eu escrevi uma carta para ele, dizendo do desejo de entrar no banco, dizendo o que tinha acontecido na minha família, o meu pai, que era um referencial, e meio que era talvez até motivo de chacota, né? Você acha que ninguém vai dar ouvido a isso? O fato é que eu fui convocado, né? Eu fui convocado e naquela época você só poderia entrar no banco com até 15 anos
e 11 meses. A minha nomeação chegou justamente no Carnaval de 74. E o dia 26 de fevereiro caía em pleno Carnaval. Quando eu fui ao banco na quarta-feira de cinzas, o supervisor da época, o senhor Joaquim, do funcionalismo da Centro Maceió, da agência Centro Maceió, me disse: meu filho, eu trabalhei com seu pai, eu tinha a maior admiração por ele, mas não dá, não posso infringir. A regra fala claramente, tem que ter menos de 16 anos, e você já tem 16 anos e um dia, né? Aquilo me desesperou e eu escrevi uma outra carta, né? O fato é que no dia 14 de maio de 74, eu fui chamado e assumi no banco. O funcionário do Banco do Brasil, você chega em qualquer região do país, ele tem alguma coisa que alinha todo mundo se parece com o jeito de vida, né? Então aquilo de estar na ABB, foi na ABB que eu ganhei a minha primeira medalha de natação, foi na ABB que eu jogava futebol. Por coincidência, um dos amigos do meu pai, que trabalhava na agência Centro Maceió, convivia muito com ele, eu acabei me apaixonando pela filha dele aos 14 anos, né? Ela também com 14 anos e a minha mulher até hoje, né? São dessas coisas que você não explica como é que nasce, né? Ali por volta de 76, eu era aprovado no concurso interno do banco e, ao mesmo tempo, era aprovado no vestibular para fazer economia. Porque, na época, a minha namorada fez medicina, o irmão dela fazia medicina, a irmã fazia medicina, e as pessoas queriam que eu fizesse medicina, mas a minha cabeça era muito focada. Eu queria fazer economia porque eu sabia que estudar economia seria lidar com o mundo empresarial, lidar com aquilo que era o Banco do Brasil, né? Então, isso desde 76, já no final de 76, no início de 77, quando eu ingresso na carreira administrativa, imediatamente eu me caso com a minha namorada, que já vinha com ela há 4 anos, né? Eu me caso e eu vou trabalhar numa cidadezinha a 70 quilômetros de Maceió, ao sul, chamada São Miguel dos Campos. Eu recordo que São Miguel dos Campos, eu tive a oportunidade de... Meu primeiro chefe, mais direto, João Cardoso de Oliveira, já falecido. Eu não entendia por que ele cuidava tanto de mim, me ensinava a fazer um cálculo de capacidade de pagamento, me ensinava a fazer um estudo de operação, me ensinava a bater uma cédula, a preencher uma cédula contratual. E acabei descobrindo, com o tempo ele me contou, há alguns anos atrás, isso eu estou falando em 77, ali por volta de 68, lá em União dos Palmares, ele, que também perdera o pai, participou de um processo seletivo para ser perito agrícola do Banco do Brasil. E um processo seletivo que envolveu 3 pessoas. A condição desse processo era, além da habilidade, você ter no mínimo 18 anos para poder fazer esse trabalho. Era uma prestação de serviço para o Banco do Brasil, né? E ele
ele foi o que se saiu melhor nos testes que meu pai fez com ele, meu pai como gerente, né? E quando acabou, que meu pai disse que ele havia sido escolhido, ele disse ao meu pai que tinha uma coisa triste para contar. Ele só tinha 17 anos e 10 meses, né? E papai teria dito para ele que a partir de agora você tem 18 anos, né? E ele entrou no banco, meio que um pouco do que me aconteceu tempos depois, né? Ele entrou no banco e aquilo mudou a vida dele, que ele virou supervisor no banco, ele acabou trabalhando em Brasília, trabalhou em outras regiões, enfim, o banco é uma sucessão de elos, onde você vai interferindo na vida das pessoas. Eu, quando era menor aprendiz, isso eu me recordo nitidamente, né? Certa vez eu ia caminhando com minha mãe, eu tinha saído do banco e estava acompanhando, e eu falei para ela baixinho, disse: um dia eu vou ser gerente do Banco do Brasil, né? E ela pôs um ar de riso e usou uma expressão que é comum lá no Nordeste, algo assim como deixa de cagar goma, né? Como contar vantagens e tal. Eu deixei aquela agência Centro Maceió como menor aprendiz e, para mim, o ápice da minha trajetória dentro do banco seria ser gerente daquela agência, uma agência com 13 andares, com cerca de 120 funcionários, né? E fui para São Miguel dos Campos trabalhar, iniciei uma trajetória lá e depois voltei para a capital, continuava estudando economia. Na época, o banco criou um curso de 2 meses que era quase que uma pós-graduação em pequenas e médias empresas, o chamado MIPEM, o Programa de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa, né? Isso em 81, eu virei um dos operadores MIPEM e comecei a fazer um trabalho em que